Boa tarde, senhor presidente, senhoras senadores, senhores convidados, senhoras e senhores. Quero dizer da alegria de poder retornar aqui ao Senado, agora na Comissão de Assuntos Econômicos, para discutir um assunto sobre o qual eu me debrucei durante os últimos 6 anos. Não sou advogado, não sou contador nem economista, mas me debrucei sobre esse assunto de alta complexidade, é um assunto muito árido, que é, por isso, distante do interesse dos políticos, em tese, sobretudo políticos do Nordeste, como é o meu caso e o caso do deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator da Câmara. Mas eu, que sou apenas um simples cidadão brasileiro, como dizia nosso cantor, sem parentes importantes, vindo do interior, mas consciente do manicômio tributário que nós temos. Não é um sistema tributário, é um manicômio tributário. O pior do mundo, seguramente. E eu começo dizendo, senador Exalci, que a PEC 110 desta casa, da qual eu fui relator, ela foi fundamental para dar forma ao que foi aprovado na PEC, que hoje é transformada em lei, que é a Emenda Constitucional 132. Imagina vocês, né? Quem é que consegue aprovar uma matéria de altíssima complexidade em poucos meses na Câmara dos Deputados, onde renovou mais de 200 deputados? É claro que não podia, se não tivesse todo um trabalho feito anteriormente. Mas, fundamentalmente, o trabalho foi feito, eu diria aqui, para poder economizar o tempo de todos, dois pontos. O primeiro ponto é o IVA dual, e vejo ali a Melina, chamei de prima rica, mora no Canadá, não é, Pia? A Melina foi muito importante na construção desse texto que foi feito pelo Senado e que deixamos pronto. Não cabia mais emenda, não cabia mais discussão, não cabia mais vista. O Senado não votou. Acabou a legislatura, a Câmara veio e votou. Bom, o IVA dual. Enfrentamos um desafio federalista imenso. E o comitê gestor, que na época nós chamamos de Conselho Federativo, nós introduzimos esses 2 pilares, que são os pilares da reforma aprovada. Por que IVA dual? Porque são 2. É um IVA para o governo federal, que vai unificar os impostos federais, IPI, PIS, COFINS, e o IVA dos entes subnacionais, que vai unificar ICMS e ISS. O federal vai se chamar CBS, é C porque é contribuição. Contribuição não é partilhada pelos entes. E o outro é IBS, é I porque compartilha estados e municípios. E por que isso? Nós temos, disse isso meu querido Exalci, inúmeras vezes aqui nessa casa e digo sempre, é difícil demais, eu diria impossível fazer uma lei para 2 países, uma lei altamente complexa. Nós temos 2 Brasis. Um Brasil da metade para baixo, a sociedade é maior que o governo. Ali é o governador Rigoto? Eu estou vendo ali o Rigoto, foi colega meu na Câmara. O Brasil do Rio Grande do Sul, por exemplo, é um Brasil completamente oposto ao Brasil do Maranhão. Então, um Brasil da metade para baixo e um Brasil da metade para cima, onde o governo é maior que a sociedade. Quantos países no mundo têm essa dimensão territorial, populacional, econômica, com mais de 2 bilhões de dólares de PIB?
8 milhões de quilômetros quadrados, 200 milhões de pessoas. Bem pouquinhos, né? Estados Unidos, China, talvez a Índia, e vai parando por aí. Mas o desafio mesmo é o desafio federalista, não é só o regionalista. O desafio, quantos países no mundo têm governo federal, governo estadual e governo municipal autônomos? Nenhum. Nenhum. O Brasil tem. Como é que vai fazer um comitê gestor, como é que vai uma nova receita federal para administrar trilhões, União, estados e municípios? Como é que vai fazer para compartilhar isso? É impossível. Com o IVA dual já foi complicado. Então, nós introduzimos o IVA dual, governador Rigoto. Eu sou da teoria da água. A água não briga com obstáculo, ela simplesmente o contorna. A água do rio só quer passar. E eu precisei chegar aqui agora aos 40 anos de idade para entender isso. Ninguém riu, né? É porque eu estou bem. Então, não é não? Aí é o seguinte, o IVA dual e o comitê gestor. O comitê gestor, ele tem que ser, na minha visão, inclusive, não diria vinculado, né? Mas ele devia estar mais atrelado ao Senado Federal, que é a Casa da Federação, para poder governadores de estados, prefeitos, representantes dos prefeitos, enfim, poderem debater aqui qualquer questão em relação a ICMS, ao IBS. Não existe mais ICMS. E, por consequência, não existe mais Lei Candir, que é um apêndice do ICMS, e que não tem vocação para incentivo fiscal, desenvolvimento, de jeito nenhum. Já teve no passado. Muito bem. Então, superado esses dois desafios, aí conseguiu avançar a discussão da reforma tributária. E eu quero dizer, senador Excelci, vou ter a oportunidade de dizer para inúmeros outros senadores que o Senado tem agora a oportunidade de corrigir um pouco. Eu não tenho cerimônia de dizer da extravagância feita na Câmara em relação às exceções. Muitas exceções. Quanto mais exceções, mais vai ser elevado o IVA. Porque não tem almoço de graça. Se um não paga, o outro paga. E quem que paga? Paga o pobre. Eu sei o que é pobre. Sei melhor do que muitos o que é pobre, porque eu sou do estado que tem mais pobres no Brasil, infelizmente. Um estado rico, mas de muito pobre. Eu sei o que é que eu consigo botar uma caixa de papelão no fogo com água para comer, porque não tem outra coisa. Eu sei que é o pai de família dividir o peito da mãe com o bebê para poder tomar um leite. Eu sei o que é isso. Mas ele paga imposto, embora pense que não paga. Todo mundo paga. No Brasil, é verdade, ninguém paga direito. Ou paga mais, ou paga menos. Mas paga. E quem paga são os impostos indiretos. Aqueles não declaratórios, que não tem carnê. Que é energia, que é ICMS, que é o ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Que você compra no arroz, no gás, na energia, no combustível, no telefone, está lá o imposto embutido. O empresário não paga imposto, eu sou empresário. O preço vai para o imposto vai para o preço. Agora, quem tem mais condição, como nós que estamos aqui, tem imposto de renda. São 3 bases, além da Previdência, base tributária no Brasil. Caminhando para o final da minha participação, senador Excelci, são 3. Base consumo, que é o eixo da discussão da reforma, base renda e base patrimônio, propriedade. Nós temos renda. A gente vai lá e declara imposto de renda. O meu estado tem 5% da população que declara imposto de renda com 7 milhões de pessoas. E quem declara uma casa que vale 1 milhão está declarado 300 mil.
Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe que o IPTU, que o IPVA tem carnê e você deixa de pagar para pagar lá na frente? Mas o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS/COFINS não tem como. Então, quando alguém deixa de pagar imposto, quem paga são os mais pobres no Brasil. Nós fizemos aqui, com os senadores, muitas exceções. Cesta básica, remédio e etc. Mas parque de diversão e tantos outros, eu confesso que é uma oportunidade que o Senado tem de corrigir. Senador Exalci, eu concluo. É um tema, como disse, extremamente complexo. Passaria horas aqui. Nós fizemos milhares de horas de audiências públicas, somando a PEC do Senado, a PEC da Câmara, PEC 45, e a PEC da comissão mista, que eu fui presidente. E só teve comissão mista, eu vou dizer por quê, para concluir. Sugestão minha. Em política, normalmente, o Rigoto sabe, quando você não quer resolver uma coisa, você cria uma comissão. Mas esse foi o contrário. A peteca caiu, porque houve um choque da Câmara, o presidente Rodrigo Maia era muito ativo nessa matéria, e o governo federal, o Guedes e o presidente da República. Por quê? Por causa do comitê gestor e por causa do Fundo de Desenvolvimento. Basicamente, o comitê gestor. Caiu a peteca, pronto, morreu. Aí nós levantamos. Na segunda audiência pública teve o Covid. Mas em determinado momento, até na Covid, nós fizemos audiências públicas. Sucede que, na sequência, a PEC 45 foi interrompida, porque foi extinta a comissão da PEC 45. Extinta. Portanto, ela foi para o plenário sem relatório. Aí nós trouxemos todo o apanhado da comissão mista para o Senado. Fizemos um texto conciliando as duas PECs, Câmara e Senado, que foi o texto que baseou a discussão e aprovação da reforma tributária. Portanto, eu quero dizer da minha grata alegria e satisfação de ter compartilhado a convivência com os colegas senadores, como Exalci, e com tantos a gente conseguiu receber boas ideias. Ele, que é contador, eu não sou, ele inspirou muito também. E, enfim, advogados ilustres, brilhantes, como o Vilfrido, que está aqui, daqui de Brasília, a Carol, que está ali, mulheres do tributário. São dezenas, centenas de mulheres que discutem a reforma tributária em várias e várias... Eu já fui em umas 4 ou 5 convidados para falar sobre o assunto. Então, muito obrigado a você, obrigado aos senadores, obrigado a todos, obrigado ao API, aos convidados, obrigado a todos que estão nos assistindo. Obrigado. Obrigado, meu querido.